Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 28 de março de 2019. Dados digitais: o que é feito com nossas informações na internet quando morremos? Parte 02. Fugir de nossas vidas digitais tornou-se praticamente uma missão impossível. Cada vez mais tecnologias disputam os nossos dados e isso continua mesmo depois de nossa morte. Ninguém gosta de pensar no assunto, mas gerenciar nossas pegadas digitais póstumas está virando algo inevitável. Aumentaram as discussões em fóruns online sobre a morte, o que as pessoas querem que aconteça ao final de suas vidas, conta Mark Taubert, diretor clínico e consultor de medicina paliativa do Velindre NHS Trust, um centro hospitalar de Cardiff, no Reino Unido, especializado em tratamentos de câncer em estágio terminal. Taubert diz que muitos pacientes o questionam sobre a morte e o que acontece com seu legado digital depois dela. Ele se recorda de uma longa conversa que teve com um jovem em estágio terminal atualmente já falecido, que decidiu deixar mensagens e uma dezena de vídeos incríveis para que seus filhos os vissem quando ele já não estivesse mais vivo. Ele deixou instruções para sua mulher. Os filhos ainda não viram os vídeos, mas farão isso no futuro, quando se casarem ou se formarem, porque são mensagens específicas para estes eventos, para que eles saibam que estes dias são importantes. Taubert diz que algumas questões são cada vez mais frequentes. O que acontece com todas aquelas fotos compartilhadas no Facebook ou Instagram? O que fazer com a conta do Twitter? Aonde vão parar as mensagens de WhatsApp? E as músicas favoritas armazenadas na nuvem? O que acontece com os dados de uma conta bancária? Uma caixa de recordações digital. James Norris, de 36 anos, decidiu se preparar para este momento. Deixou pronta uma mensagem de despedida que será publicada na internet e decidiu o que será feito com suas contas em redes sociais. Ele diz ter refletido sobre a morte por muitos anos. Um dia, ele assistiu a um comercial em que o comediante inglês Bob Monclose se passava por um fantasma sobre seu próprio túmulo e alertava sobre o perigo do câncer de próstata, doença que tiraria sua vida em 2004. O anúncio foi veiculado depois da morte de Monclose. Pensei se ele usou a televisão para dizer suas últimas palavras. Agora, com a internet, podemos fazer o mesmo, diz Norris, que teve assim a ideia de criar a DAD Social em 2012, para administrar legados digitais. Alguns anos mais tarde, em 2015, ele fundou a Associação do Legado Digital, uma organização britânica para dar assistência a profissionais de saúde, pacientes e cuidadores sobre como gerir as redes sociais e outros ativos digitais de pessoas que faleceram ou estão próximas de falecer. Norris compara sua plataforma a uma caixa de recordações digital em que é possível deixar mensagens a serem enviadas para amigos e entes queridos. Ele diz que, a princípio, houve muito ceticismo quanto à ideia. Não havia muito interesse quando lançamos, era algo novo. Mas, agora, as pessoas começaram a falar sobre isso e a planejar o que acontece com sua vida digital. Até governos passaram a tratar dessa questão. Mas por que devemos nos preocupar com isso?
É importante porque nossos bens digitais têm um valor financeiro a ser transmitido para nossos beneficiários ou um valor social e sentimental, como é o caso de fotos e vídeos, diz Gary Hickcroft, presidente do Grupo de Trabalho de Ativos Digitais da Law Society da Inglaterra e do país de Gales, associação que representa advogados e juristas no Reino Unido. Hickcroft diz que passamos hoje muito tempo tentando criar nas redes sociais a melhor versão de nós mesmos. Não deveríamos pensar o mesmo, então, em relação ao nosso legado digital? No entanto, a questão legal de a quem pertencem nossos dados digitais é mais complexa, porque varia de acordo com o país. Na Europa, por exemplo, pertencem ao indivíduo, enquanto empresas como Facebook têm a custódia destes dados, explica Gabriel Voisin, do Departamento de Proteção de Dados da Bard e Bard, escritório de advocacia que assessou a empresa sobre questões tecnológicas. Mas, nos Estados Unidos, as companhias por trás deste serviço são as donas dos dados. Voisin dá o seguinte exemplo: pense em uma carta enviada pelo correio. A empresa de correios não é dona da carta, só tem sua custódia. A carta é sua. O mesmo ocorre com dados pessoais se você vive na Europa. Por isso, é possível pedir a empresas como Facebook, Google, Amazon ou Apple uma cópia de seus dados e mensagens privadas se desejar ou eliminar toda essa informação. Mas não existe na América Latina uma regulamentação semelhante à lei que rege essa questão em toda a Europa. Cada país da região tem suas próprias regras, explica Paula Garralon, a advogada do Bard e Bard. Isso gera uma falta de homogeneidade normativa que faz com que haja países em que o direito à proteção de dados tenha um amplo reconhecimento enquanto, em outros, é inexistente, diz ela, que destaca, porém, que muitas legislações na América Latina se inspiram no sistema europeu. Em termos gerais, os direitos de uma pessoa se extinguem quando ela falece, ainda que a lei tenha levado em conta que familiares, herdeiros ou terceiros possam ter algum direito sobre estes dados, como reconhece a maioria das normas. Em países como Argentina e Uruguai, esse direito pertence aos sucessores naturais da pessoa. E em quase todos os países latino-americanos, a morte supõe a extinção da personalidade, diz Garralon. Mas, no México, o escopo é mais amplo, porque a proteção aos dados pessoais não se extingue, de modo que o direito pode ser exercido por qualquer um que demonstre um interesse legal legítimo. E no Brasil? Renato Pisciblum, professor do curso de Proteção de Dados e Direito Digital do INSPER, explica que o Brasil segue o modelo europeu, em que a titularidade dos dados é do indivíduo. Ele diz que a nova Lei de Proteção de Dados Digitais do Brasil, que entrará em vigor em agosto de 2020, não trata do assunto. Por isso, questões nesta área continuarão a ser regidas pelo Código Civil e regras de privacidade em geral. O Pisciblum afirma que, de acordo com as leis de sucessões, bens digitais que tenham um valor financeiro são transmitidos para os herdeiros da pessoa falecida. Já em relação aos bens que não têm valor financeiro, mas pessoal, como mensagens e correspondências, essa transferência pode não ocorrer automaticamente.
Uma forma de evitar ações judiciais, explica o advogado, é que a pessoa escolha ainda em vida nestas plataformas e serviços um curador do seu acervo digital póstumo, para dar acesso às suas contas a alguém quando ela vier a morrer ou não puder mais fazer a gestão dos seus dados por doença ou senilidade. No México, acaba de ser lançada a primeira plataforma digital para informar amigos e familiares de forma mais rápida e simples sobre a perda de um ente querido. O In-Memory é um serviço gratuito desenvolvido pela empresa de serviços funerários Grupo Gaioso a partir de um sistema criado pela empreendedora francesa Clémentine Piazza em 2016. Trata-se de uma página pela qual é possível compartilhar mensagens de pêsames ou recordações e fotos da pessoa falecida. Depois do esclarecimento de Allan Kardec na Crônica do Amanhecer anterior, vamos esclarecer mais sobre o que acontece após a morte. A doutrina espírita codificada por Allan Kardec nos ajuda a compreender a morte e eliminar esse medo, preparando-nos para enfrentá-lo serenamente, pois todos morreremos um dia. Orienta-nos sobre a vida e a morte. Neuza Brienzi, da Associação Espírita Allan Kardec de Ouro Preto, informa que toda pessoa é formada por três partes essenciais: o corpo físico ou ser material, animado pelo princípio ou fluido vital; a alma, que é o espírito encarnado, habitando o corpo; o perispírito ou corpo espiritual, que une a alma ao corpo. Então, o que acontece durante a morte, também chamada desencarnação? O que acontece é uma mudança do lado material para o lado espiritual. Você que está lendo tem um corpo físico, adaptado à vida material, utilizado pelo seu espírito que está unido a ele através do perispírito. Isto é necessário para que você possa cumprir a sua finalidade na Terra, que é progredir em conhecimentos e sentimentos, através do esforço pessoal e do relacionamento com o próximo. O organismo funcionando ao longo do tempo e segundo as circunstâncias vai se desgastando, diminuindo o fluido vital e a morte acontece. Você deixa o corpo físico, mas a sua alma ou espírito, que é imaterial e imortal, muda-se para o lado espiritual, continuando a viver com o corpo espiritual perispírito. Acontece um desligamento dos laços que uniam o perispírito ao corpo físico. Quando mudamos de um lugar para outro, continuamos a ser o que somos, apenas nos desfazemos do que não é necessário. Assim, também, quando desencarnamos, continuamos a ser a mesma pessoa, mas nos desfazemos do corpo físico, pois não é necessário no mundo espiritual. A literatura espírita esclarece que há três tipos de desencarnação: a desencarnação lenta, a mais usual e ideal. A pessoa adoece por um prazo mais ou menos longo. Tem tempo para meditar, reformular pontos de vista, fazer acertos, modificar-se. Pode ser por velhice também, o fluido vital vai se esgotando. Não é uma desgraça como a pensam, é um fator de equilíbrio. B. A desencarnação súbita, o espírito é apanhado de surpresa, despreparado e, se não praticou bem, fica apegado à vida material e sensações físicas. As pessoas dedicadas ao bem com sinceridade não sofrem neste tipo de desencarnação. C. A desencarnação coletiva, semelhante à súbita, mas em conjunto com outras pessoas, por meio de desastres variados. Não se dá por acaso. Espíritos com débitos semelhantes reúnem-se para uma expiação coletiva.
A perturbação da passagem na passagem da vida corporal para a espiritual acontece também um outro fenômeno, a perturbação. A alma experimenta um torpor, espécie de sono ou desmaio e por isso quase nunca testemunha conscientemente o último suspiro. A perturbação pode ser considerada o estado normal no instante da morte, pode durar de algumas horas a muitos anos, dependendo do estado moral e dos atos praticados. O despertar do torpor ou sono apresenta variantes. O espírito acorda ouvindo choro, lamentações de entes queridos que não se conformam. Isto dificulta a sua adaptação à nova vida. Essa situação só melhora com a mudança do comportamento de tristeza dessas pessoas, substituindo por equilíbrio, preces e conformação. O espírito desencarnante também pode expressar os mesmos sentimentos, chorando muito pela separação, necessitando também se esforçar para superar a crise e consolar os que ficaram. 2. O despertar se dá em hospital ou casa de repouso. Devido ao atendimento médico e aos cuidados que recebe, o espírito pensa que permanece no mundo material. É esclarecido, pode receber a visita de alguém que já desencarnou ou, então, perceber, à distância, o que se passa no antigo lar, sentindo que já não vive mais lá. 3. Há espíritos que acordam surpresos porque se sentem vivos, sabendo que passaram por situações em que iriam deixar a vida física, como doenças terminais, acidentes, etc. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de março de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec, de Balneário Gaivota.